Eu, Evandro, tenho certeza, nós estávamos no evangelismo e era difícil acompanhar o Evandro, hein, irmãos? Olha que eu como mais ou menos, mas o Evandro, ele batia o recorde. E a gente sente saudade, né, Evandro, daquele tempo que a gente viajava, evangelizando. Mas vai voltar, se Deus quiser. Irmãos, quando nós falamos em vida espiritual, me vem uma preocupação muito grande à mente, porque nós não percebemos hoje, mas nós queremos viver a nossa vida espiritual à nossa maneira. Ou seja, nós queremos ir para o céu, mas da maneira que for conveniente a nós. Estou certo ou estou errado? Infelizmente eu estou certo. Tenho certeza que vocês concordam comigo. Eu quero dizer à plataforma que se quiserem se dirigir à igreja, nós vamos ver algumas imagens. Por enquanto, tira, irmãos. Eu vou só virar aqui para as crianças, porque eu vou passar algumas imagens aqui e vocês também vão ter que se desfrutar dessas imagens, né? E quando nós falamos em conveniência e o que nos agrada, nós reportamos a história da criação do mundo. Um mundo que era perfeito, era um mundo sem problemas, era um mundo onde não tinha ódio, não tinha brigas, não tinha rancor, não tinha nada. Então vamos falar de Adão. Adão viveu 930 anos. E no decorrer da história da vida de Adão, um dos seus, não sei se eu posso dizer tataraneto, ele era a quinta geração após Adão, aí vem Enoque, que é o primeiro profeta mencionado na Bíblia. Ou seja, a primeira pessoa humana na Bíblia a proferir uma profecia. Então Enoque, por ser levado ao céu e ser um profeta, ele deixa um filho na terra que se chama Metusalém. Metusalém mantém o seu legado de profeta e trabalha nessa terra sendo o homem que mais viveu como um profeta de Deus. Tem um filho chamado Lameque, e esse filho, posteriormente, também tem um filho que se chama Noé. Vejam que eu estou correndo porque eu quero chegar numa síntese para nós. Final de mundo, e eu quero chegar numa lição para nós aqui. De repente, nos tempos de Noé, o que acontece com o mundo naquela época? O que acontece, irmãos? Era um mundo maravilhoso, perfeito, todos cristãos, todos adoravam a Deus, era assim? E o que Deus resolve fazer? Destruir a terra. E justamente naquele ano, Metusalém morre. Ele não vê a sua pregação, a pregação do Evangelho que ele deixou para aquelas pessoas. A Bíblia não cita em que circunstância ele morre, mas nós sabemos que ele morre no ano do dilúvio. E o mundo é destruído, e vem uma nova geração. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Um dos filhos de Noé, ao vê-lo nu, ele recebe uma maldição do seu pai. Que é Cão. Cão tem um filho chamado Cuxi. Esse filho tem um filho também, que se chama Nimrod. É onde eu quero chegar na nossa mensagem hoje. A abertura da nossa mensagem. Nimrod se torna um arqueiro, um flecheiro, um caçador famoso, o primeiro líder político, vamos assim dizer, após o dilúvio. Um homem de boa relação pública, um homem de boa relação política. E Nimrod começa a dominar o mundo. Quantos já ouviram aqui a história de Nimrod? Ninguém? 2 pessoas? Prestem bem atenção na história de Nimrod. Ele começa a governar o mundo, ele começa a dominar o mundo, e de repente ele descobre, sendo bisneto de Noé, que o mundo começa a se corromper. E o que Deus vai fazer novamente? Vai o que, irmãos? Mas Deus não disse lá no passado, lá no dilúvio, que não destruiria mais a terra com água? Mas eles não acreditavam.
E Nimrod, então, tem uma ideia miraculosa. Qual que é? Construir uma torre. A Torre de Babel. Não deu certo, Deus destruiu a torre. E em cima da Torre de Babel vem Babilônia. Nimrod é o fundador de Babilônia. Além de Babilônia, ele funda aí Nínive e outras cidades. De repente, Nimrod tem uma mãe chamada Semiramis. Como se não bastasse, Nimrod toma sua mãe como esposa. E como também não bastasse, o seu tio, Sem, vai lá e mata Nimrod. Nimrod é o primeiro homem que auto-se-intitula como Deus. Ele se dizia ser o Deus Sol. Ele pregava para os seus súditos que ele era o Deus Sol. Ou seja, ele se personificava como sendo o Deus Sol. De repente, Semiramis, ao casar com seu filho, ela começa a se auto-intitular Deusa Lua, ou a deusa da lua. Como Nimrod é assassinado pelo seu tio, então Semiramis fica numa situação difícil. Como que um Deus pode morrer? Então ela começa a pregar que ele foi para algum lugar melhor para poder estar cuidando daquelas pessoas. E de repente Semiramis, como o mundo era corrompido naquela época, ela parece grávida. Mas como que ela está grávida se Nimrod morreu? Como poderia ela ter engravidado? Aí de repente vem a primeira pregação totalmente contrária à salvação que nós imaginamos ter um dia, né? Ela diz que aquele filho é a personificação de Nimrod. E ela tem, então, Tamuz. A Bíblia fala sobre Tamuz, nós vamos ver mais para frente. A reencarnação começa a partir daí. Nimrod, reencarnado em Tamuz. Tamuz começa a crescer. E um dia Tamuz vai para o bosque caçar, ou brincar, ou passear, alguma coisa assim. A Bíblia não relata, só diz que ele morre naquele bosque. Aí as pessoas começam a perguntar, mas como que um Deus pode morrer? E ela novamente vem a público dizer que Tamuz estava indo para algum lugar para estar cuidando daquelas pessoas. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Desde que o mundo se tornou mundo e desde que Deus criou o mundo e o mundo se tornou pecado, as pessoas têm arranjado argumentos para estar vivendo em pecado. Como Nimrod, Semiramis, futuramente Semiramis morre, e Tamuz se personificavam como deuses, então o homem começa a se perguntar, mas Deus Sol apagou. Não, para que não ficasse esquecido Deus Sol, que era Nimrod e a deusa Lua, então a história começa a pregar da seguinte maneira. Depois de Nimrod ter morrido, Semiramis e Tamuz, entra a estátua de Daniel. Quem é o primeiro domínio? Os persas. Os persas, então, trazem Nimrod, Semiramis e Tamuz como os deuses Osíris, Ísis e Eros. Nós vamos chegar aos nossos dias. Aí cai a Pérsia, isso é profético. Entra a Grécia. E Osíris, Ísis e Eros começam a se personificar em Zeus, Afrodite e Eros. Vocês vão ver as imagens já já. Aí cai a Grécia e entra o Império Romano. Só que entre o Império Romano nós temos aí uma divisão do Egito, que não era tão específico na dominação do mundo como o Império Romano, e Roma. No Egito volta então novamente Osíris, Ísis e Eros, e no Império Romano, vocês vão se assustar daqui a pouco, eles se tornam os três novamente, Saturno, Vênus e Cupido. Agora eu vou pedir para o irmão colocar a primeira imagem.
A primeira imagem que nós vemos, o que é? Torre de Babel. A segunda imagem, se vocês olharem os artigos que falam sobre o Egito, vocês vão ver muito essas imagens aí. É Nimrod, Semiramis e Tamuz, na forma de Osíris, Ísis e Eros. Tá? Muito comum para quem tem o hábito de gostar de histórias egípcias. Eu gosto muito, sempre assisto as histórias das pirâmides e afins. Você sempre vai ver essas imagens. Próxima imagem, irmão. Na Grécia, né? No caso aí é Pérsia. Pode passar de novo. Aí, na Grécia, aparece então Zeus, Afrodite e Eros. Quantos nunca viram essas imagens, né? O anjinho, a asinha e ali a sua mãe. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Continua deixando essa imagem. A Bíblia fala que Tamuz, ao morrer, Semiramis chama as sacerdotisas para que chorem por Tamuz por 40 dias. Esse choro, esse lamento de 40 dias por Tamuz, eu não quero entrar nesse ponto agora natalino, mas o Natal, ele vem em cima da morte de Tamuz. A morte de Tamuz é justamente no dia 25 de dezembro. Essa morte, quando ele morre e é encontrado em cima de um tronco, dizem, encontraram escavações que falam sobre isso, inclusive alguma coisa sobre Flávio José. Em cima desse tronco brotou uma raiz ou uma árvore, um pinheiro. Tá? E em cima disso, eles cortam esse pinheiro, levam para casa as sacerdotisas, e depois de 40 dias de lamento e pranto pela morte de Tamuz, então elas enfeitam essa árvore com ouro, com prata, com joias, e trocam presentes em cima dessa árvore. Aí tem a nossa tradição natalina, né? Mas, pode passar o próximo, irmão. Próximo, isso aí nós já vimos. E aí nós estamos vendo Saturno, Vênus e Cupido. Irmãos, Roma assume e traz Saturno, Vênus e Cupido. A Páscoa que nós pregamos hoje, que nós falamos ser uma festa cristã, na verdade, quando existe a Páscoa, existe o que em seguida? Quaresma, não é isso? São quantos dias? Por que 40 dias, irmãos? Nós estamos trazendo de volta aquele pranto das sacerdotisas em cima da morte de Tamuz. Vocês estão percebendo que os tempos estão passando e nós falamos o mundo, as pessoas, continuam trazendo o paganismo para os tempos atuais. Não para aí. Próxima imagem, irmãos. Que imagem é essa, meus queridos? Quem são essas três pessoas? Muito bem. José, Maria e Jesus. Quando você olha essa imagem, eu quero te levar aos tempos do Império Romano. Constantino, quando assume o governo romano, ele tem uma dura missão. Ele precisa ganhar o apoio das pessoas. Ele era político. Assim como o Aécio Neves, assim como todos os candidatos a presidente precisam de votos, ele também precisava de votos. E para que ele ganhasse votos dentro da igreja, ele precisava aderir ao cristianismo. E nós sabemos da história. A mudança do sábado para o domingo. E uma das coisas é trazer o Deus Sol para dentro da igreja católica. Quem era o Deus Sol? Nimrod. Quem era Deus da Lua? Semiramis. Então nós vemos personificado hoje na Igreja Católica Semiramis como sendo Maria, Nimrod como sendo José e Jesus como sendo Tamuz. Todos os achados arqueológicos, se vocês quiserem fontes do que eu estou falando, pesquisem na internet, vocês vão ver. Todos os achados arqueológicos comprovam que a figura de Jesus, Maria e José passaram a ser expressivas em termos de pintura ou adoração após a introdução do paganismo dentro do cristianismo. Meus queridos,
Aonde é que eu quero chegar com isso? Quando nós queremos alguma coisa, nós lutamos por aquilo. Mas quando essa coisa começa a mexer com a nossa vida, nós não queremos que ela atrapalhe a nossa vida. Eu falava hoje na escola sabatina que muitas religiões não aceitam, ou muitas pessoas de outras religiões não aceitam vir para a igreja adventista por causa de tradição, porque foram criados assim. Vocês querem ver uma coisa interessante? O povo de Israel sabia da verdade. E o que acontecia com eles? Abra sua Bíblia em Ezequiel 8, versículo 13, 14 e 16. 8, 13, 14 e 16. Nós estamos dentro da igreja hoje prestando um culto de louvor a Deus. Imagine você estando agora no templo de Israel, no templo de Deus, e olha a visão que Ezequiel teve com respeito a isso. 8:13. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Traga para os seus dias tudo que eu estou lendo aqui. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando quem é Tamuz? É o filho do Deus Sol. Vamos para o 16. Pasmem vocês agora com o que vocês vão ver. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. O átrio de dentro da casa do Senhor. E eles que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Adoravam a quem? Nimrod. Todos os achados arqueológicos uniram esses versículos bíblicos com a história de Nimrod. Ele começou a pregar isso quando ele governava o mundo. E a Bíblia tem várias citações que falam e que colocam a isso. Existe na Igreja Católica uma reza chamada, não me engano, Santa Maria, uma coisa assim, não é? Não é Ave Maria. Não, tem o nome dela. Deixa eu ver se eu marquei. Santa Maria mesmo. Ali, eles costumam dizer que Maria é o quê? É a rainha do céu. Abra sua Bíblia em Jeremias 44, 18. Olha o que o povo de Israel fala para o profeta. Eles estavam no Egito, eles viviam no Egito em cativeiro, eles adoravam a Deus e pararam de adorar a Deus, pararam de servir a Deus e começaram a adorar a ídolos. E olha só o que eles falam para o profeta. Mas desde que cessamos de queimar incensos à rainha dos céus, que é Semiramis, tá? E de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Meus queridos, existe dúvida para você ainda que Satanás trouxe a tradição pagã no decorrer dos tempos? Você tem dúvida de alguma coisa? Isso não serve para a igreja adventista, porque nós não adoramos esses deuses. Eu quis trazer isso para vocês porque nós temos um problema muito sério dentro da nossa igreja. Nós hoje temos deuses que nós não percebemos que são deuses para nós. E essa semana eu ouvi uma pessoa falar uma coisa interessante. O futebol é um esporte que vai tirar muitas pessoas do céu. Vocês acham que ele estava errado, irmãos? Não. Ellen White, conselhos para os pais, professores e estudantes, página 350. Marca essa página aí. Eu não lembro que jogo, que modalidade de esporte era, quando eu li, mas ela fala
que em um determinado jogo, Satanás estava presente nesse jogo e ele trabalhava com a mente das pessoas. Ele atuava na mente das pessoas. E também nesse jogo estavam os anjos de Deus. Só que eles não tinham força nenhuma. Porque as pessoas estavam imbuídas, tão empolgadas e tão céticas naquele jogo, naquela ênfase de querer ganhar aquilo ali, que eles deixavam ser dominados pelos anjos de Satanás. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 350. Você tem dúvida que o futebol vai tirar pessoas do céu? Quantas pessoas já morreram? O Anderson, nós temos a história dele, né, Evandro? Que teve parte de sua vida ceifada em estádio de futebol. Eu queria que você ficasse essa manhã e você abrisse comigo Provérbios 3, 5 e 6. Com essa mensagem. Todos encontraram? Eu tenho glória ou misericórdia? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Estribar, irmãos, é apoiar no teu próprio entendimento. Vamos traduzir isso daqui? Não se apoie no que você acha que é conveniente para que você vá aos céus. Não se apoie no que você acha que vai te levar ao céu, contrário ou contradizendo o que a Bíblia diz. Sabe por quê, irmãos? Porque se você se apoiar nisso, você não vai entrar no céu. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas. Amém? Amém. Se você colocar isso em prática na sua vida, você vai entender que o céu está de portas abertas para você. Eu estive em Americana recentemente, há umas 2 semanas, e me chocou algo que aconteceu lá. Eu tenho tentado há muitos anos deixar a carne, nós estamos conseguindo através da carne vermelha. Alguma coisa eu tenho conseguido. E quando eu cheguei lá, a minha família, adventista, a maioria dos meus irmãos anciões, me condenaram por eu estar deixando de comer carne. Isso é bobeira, isso é tolice, carne não faz mal para a saúde. E eu te pergunto, como que eu consigo me preparar para ir aos céus se eu condeno uma pessoa por estar agindo da forma que ele vai agir no céu? Você acha que você vai comer carne no céu? Eu não estou falando sobre a carne, que isso não vem a questão. Mas ser condenado ou condenar alguém porque ele está querendo agir da forma que ele vai agir no céu, isso é um pecado tremendo. Padre Fábio de Mello ele diz o seguinte, num vídeo. Quantos já viram aqui Padre Fábio de Mello falando sobre o sábado? Quantos gostariam de ver? Então, baixa no YouTube. Brincadeira, irmãos. Eu trouxe o vídeo. Padre Fábio de Mello diz o seguinte: muitas vezes agimos errados para estarmos certos. Vocês já pararam para pensar nisso, irmãos? Será que você tem agido errado para estar certo diante da sociedade? Eu vou pedir para o irmão colocar esse vídeo. Eu quero que você reflita bem no que esse servo do Vaticano fala no vídeo. Espero que funcione, né, irmão? De alguma maneira, eu estou transformando o grande mundo. É a luta, né? Voltando ao início do programa para terminar. É a luta. De todos os dias você tem diante dos seus olhos quais são os obstáculos que você precisa vencer. Humanizar. Eu acho que a palavra é essa. Nós precisamos humanizar as nossas relações. Estamos desumanizados demais às vezes. Preste atenção, Através do sol dessa sensibilidade de perceber o que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque vai chegar um momento, e aí você precisa
ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. Precisa ter muita liberdade interior para você descobrir que muitas vezes o errado é o certo e o certo é o errado. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei dos ricos que devemos descansar. Ouça novamente. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade que a gente está tendo. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você. Esse padre, quando fez esse comentário, ele quase foi excomungado da Igreja Católica. Mas ele não negou o que disse. Ele só não foi expulso da Igreja Católica, vocês sabem que ele levaria muitas pessoas atrás dele. Então, com essa afirmação, muitas, tenho certeza, muitas pessoas vão estar no céu. Amém? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte: ele está no lugar certo? Nós estamos no lugar certo, irmãos. Não, irmãos, não diga amém. Não diga amém. Sabe por quê? Nós estamos no lugar certo e muitas vezes fazendo o que é errado. Nós estamos vivendo a nossa vida da maneira que nos agrada, que nos conforta, que é prático. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia de uma maneira que eu esteja muito bem quando eu chegue à noite em casa e quando eu saia de manhã para o trabalho. Porque eu estou tranquilo no meu dia. O que eu estou fazendo está me agradando. Mas será que o que eu estou fazendo vai me colocar nas portas do céu? Será que as minhas atitudes hoje estão me preparando para ser um morador das mansões celestiais? Quantos lembram aqui no final dos sermões, todos os 4 sermões que eu fiz aqui, eu convido todo mundo para ser meu vizinho na eternidade, mas será que eu estou pagando o preço para ter esse terreno no céu? Ou será que eu estou sendo demagógico, vindo para a igreja no sábado, mas durante a semana eu estou vivendo a vida da maneira que me convém, da maneira que me agrada, da maneira que me satisfaça diante das pessoas? De um tempo para cá, irmãos, eu comecei a repensar muito nos meus sermões. Esquece que eu falei do Nimrod, isso não é importante. É por isso que vocês não veem pregação hoje sobre Nimrod dentro da igreja adventista. Eu só quis mostrar para vocês como que o paganismo vem passando de geração em geração até os nossos dias. E nós, adventistas do 7º dia, estamos vivendo a nossa vida como eles vivem no paganismo. Só que eles são abertamente assumidos, nós não assumimos. Nós vivemos o nosso dia a dia sempre dizendo o quê? Amanhã eu faço. Eu não estou querendo ser demagógico com vocês, dizer que eu faço, não. Eu, um certo dia, deixei de tomar Coca-Cola, eu fui criticado dentro da igreja adventista porque eu deixei a Coca-Cola. Eu estou começando a deixar carne vermelha, eu fui criticado dentro da minha família, dentro da minha igreja, porque eu estou deixando uma coisa que é saudável para o meu organismo. Nós estamos vivendo no nosso dia a dia algo que convém a nós e não que convém a Deus, não que convém ao meu passaporte para a salvação, ao meu passaporte para o céu. Eu tenho me preocupado muito com isso, irmãos. Todos os sermões que eu fiz, que eu falei contra alguma coisa que estava nos prendendo à terra, por incrível que pareça, a igreja que me convida para voltar a pregar
é Vila São Paulo. Amém? Amém. Será que essa igreja vai ser arrebatada para o céu? Amém. Não sei por quê, irmãos. A gente fala alguma coisa que incomoda e ninguém te chama mais. Ou será que estão me chamando porque o Evandro é meu amigo? Espero que não. Quero dizer para vocês que o Evandro foi o primeiro patrão que eu tive aqui em Curitiba. Será que é por causa dessa amizade? Então, irmãos, vamos começar a viver o nosso dia hoje. É difícil? É difícil. Não estou falando para você deixar de comer carne, deixar de tomar coca, deixar... Não! Eu estou falando para você começar a pensar nisso. Começar a colocar isso na sua vida. É difícil? É difícil. É difícil viver de acordo com o que eu vou viver no céu? É difícil. Mas eu preciso começar a viver isso hoje, irmãos. Eu preciso começar a preparar para estar com Jesus no céu, aqui na terra. É um discurso comum, é um discurso rotineiro. Eu estou cansado de ouvir isso, mas eu nunca começo a colocar isso em prática. Eu nunca começo a começar a colocar isso em prática. E o fim está próximo, irmãos. Quando o Evandro conversou comigo para pregar, eu fiquei pensando, será que eu tenho condições de pregar? Eu sou tão pecador. Eu estou deixando, protelando cada dia, a minha santificação. Eu estou protelando a cada dia o meu preparo para estar com Jesus no céu. Permita-me, meu querido, dizer a você que a tua salvação pode estar, a sua porta da graça pode estar se fechando hoje. Se você virar a esquina, sofrer um acidente e morrer, acabou. Se você tiver um infarto fulminante e morrer, acabou. E o que você vai dizer lá no céu para Jesus? Senhor, eu quis o meu tempo, eu quis a minha maneira. Recentemente, a União Sul-Brasileira perdeu um dos seus membros. Quantos ficaram sabendo aqui do falecimento? Pois é, irmãos. Morreu trabalhando para Jesus. Ele estava levando livros de publicação e por causa desses livros ele perdeu o controle do carro, desestabilizou o carro e bateu numa árvore e morreu. A porta da graça se fechou para ele. Aparentemente acreditamos que ele está salvo. Será que você estaria salvo se estivesse ali? Comece, irmãos, a colocar em prática a decisão de começar a se preparar. Porque se preparar é difícil. Eu descobri muito tarde isso. Eu queria me preparar, eu quero me preparar, eu vou me preparar, mas eu nunca começo. Então comece a começar, meu querido. Eu espero que eu possa realmente, um dia, chegar no céu e olhar do meu lado direito o Evandro, do outro lado aquele irmão que está sorrindo ali, as crianças aqui, os alunos, né, do Boqueirão, já estão com saudade do tio. Então, irmãos, se prepare. Se prepare para começar a se preparar para estar nos céus. Vamos fazer essa campanha? Que Deus possa nos unir nessa batalha, nessa luta. É difícil, sei que é difícil. E eu queria fazer um convite para vocês. Vamos fazer um círculo na igreja e vamos cantar o hino final. Quando nós cantamos o hino inicial, pedindo que o Santo Espírito viesse sobre nós, vamos colocar isso em prática na nossa vida e deixar que o Santo Espírito nos ajude a começarmos. Você está caminhando para o céu dentro da igreja há 30, 40, 50 anos, um mês, 8 meses. Então vamos começar agora a nos preparar. Vamos fazer um círculo e vamos cantar o hino final e orar?